Mais uma vez, boa noite, presidente, vereadora Ana, Flávia, demais vereadores, amigos presentes. Falar por último, tem algumas questões que são redundantes, né? Você vai falar de alguns temas, mas procurarei não falar de outros temas que os vereadores já falaram. Primeiro eu quero cumprimentar alguns amigos aqui, em especial o presidente da OAB, Almir Ventura. Conversando com alguns amigos hoje, eu que também sou da área jurídica, e tive uma triste notícia, doutor Almir, que o TRT 15, que envolve a nossa região, está querendo fechar a vara itinerante aqui na cidade de Vinhedo. E conversando com alguns amigos, falei com alguns amigos aqui, vereadores, nós faremos uma moção de apoio à OAB Vinhedo e Louveira, né, que são as duas OAB Vinhedo e Louveira, para que realmente não aconteça isso. Né? É uma perda muito grande para o município, seja ela tratando de outras questões de mobilidade, questões falando do empregador ou do empregado também, que vai ter que sair da cidade de Vinhedo, ir até outra cidade para falar um pouco da questão do direito do trabalho. Então, eu faço aqui um pedido aos nobres vereadores, farei uma moção de apoio ao presidente e os diretores da OAB, para que realmente não fechem a vara itinerante aqui na cidade de Vinhedo. Essa semana, com toda certeza, falarei um pouco mais, falarei um pouco mais sobre esse assunto com o senhor lá na OAB. E quero deixar registrado aqui, presidente, a importância da OAB na nossa vida mesmo, né? Na nossa sociedade. Primeiro, é alguém que faz a defesa do Estado Democrático de Direito. Isso é importante. É uma instituição forte, é uma instituição que nós precisamos ser forte e precisamos ter o apoio em todas as decisões aqui na nossa cidade. Mas também faz a defesa da Constituição, que aquilo é a lei mestra, é aquilo que norteamos os nossos direitos, norteamos as leis do nosso município. Por isso aqui, frente a uma instituição tão séria como a OAB, eu quero reverenciar pelo ótimo trabalho que o senhor tem feito, atuando em diversas áreas. Prova disso é a Flávia, já deixou registrado aqui da sua importância, toda essa parceria com a questão da mulher do nosso município, com as questões e tantas outras questões. Então, quero deixar de púlpito aqui meus parabéns à frente de uma instituição tão séria como a OAB Vinhedo. Falarei um pouquinho sobre o recesso, alguns vereadores já disseram aqui sobre a importância, né, do trabalho, e falo que, vereadora Ana Genesini, os vereadores entram em recesso das sessões, né, porque o trabalho é constante, é muito constante. E eu tenho vivido isso, falado isso com alguns vereadores, mas a prova viva disso tudo é o vereador Macaxeira. O vereador Macaxeira, para mim, tem sido um exemplo, porque mesmo no recesso, exatamente no dia 23 de dezembro, ele veio à sessão, para todas as pessoas que não conhecem, mas o Macaxeira trabalha no período noturno, né, o Macaxeira trabalha a noite toda e esteve aqui na Câmara Municipal votando uma sessão extraordinária. Uma sessão extraordinária é essa que não é obrigado a vir, mas tem um compromisso com a população de votar algumas questões importantes, como selando parcerias, como a reestruturação da Câmara Municipal, como o repasse da orquestra aqui da cidade de Vinhedo. Então, eu quero aqui registrar o Macaxeira, que mesmo trabalhando a noite toda, teve como eu posso dizer, essa maneira nobre de tratar a vereança do nosso município. E mais, foi visitar todas as entidades do nosso município. Todas as entidades, o Macaxeira saía do serviço e ia direto para as entidades para, antes de criticar, antes de falar alguma coisa, conhecer o trabalho realmente dessas entidades. Vinhedo é uma cidade que amamos, seja elas pessoas que nasceram aqui, como o Edson Ruiz e outras tantas, mas outras pessoas também que escolheram Vinhedo para viver. Né? E eu tenho defendido mesmo 24 horas do meu dia, ou quando posso fazer, continuar sendo uma das melhores cidades do nosso município. Ou seja, da nossa região. Eu fui vice-presidente do Parlamento Metropolitano e falo com propriedade, porque eu visitava essas 20 cidades e sei realmente do que cada um tem em deficiência. E Vinhedo ainda é uma das melhores cidades para se viver no nosso país.
Temos desafios? Lógico que temos. Temos problemas? Temos muitos problemas, mas nós podemos avançar, e avançar muito mais do que nós estamos aqui. Então, eu queria deixar registrado essas falas, né, e dizer que nós temos que avançar, sim, em diversas áreas, mas com união. Para isso, é lógico que nós lutaremos para que Vinhedo seja uma cidade cada vez melhor. Né, falamos aqui um pouco, o presidente deixou registrado aqui alguns atos que aconteceu aqui na Câmara, quando eu fui presidente também tinha a mesma linha, mas contra a violência nós temos que propor a paz. Será que brigar resolve alguma coisa? Ou o diálogo é mais importante numa sociedade que nós estamos vivendo? A desunião, né? Contra a desunião, nós temos que nos unir, os 13 vereadores, o executivo, seja ele qual for, a população, as entidades aqui de classe, como nós acabamos de falar. A união é mais importante num momento como esse. Se todos realmente amam a cidade, nós temos que nos unir para resolver os problemas da cidade. Contra a truculência, propor a serenidade, a prudência. Né? Então, eu acho que é muito importante nós termos esse diálogo. Contra o desequilíbrio, propor, como eu disse, a própria prudência, antes de vir à tribuna, ou antes de falar algumas coisas sem conhecimento de causa, antes de ir nas redes sociais, ou pessoalmente também. Porque as pessoas, às vezes, ela ofende em público e pede desculpa no particular. Nós teríamos que inverter essa conduta, né? Contra projetos pessoais, propor uma participação de todos, de todo o projeto de administração para um projeto de governo. Acho que isso que nós queremos, que nós discutamos aqui na Câmara, vereadora Ana Genesini, projeto de governo, aquilo que nós possamos deixar para a cidade. Tratar de questões importantes, como falaram alguns vereadores aqui. A questão hídrica do nosso município. O que nós podemos propor na questão hídrica do nosso município? Algumas indicações importantes na Câmara, né, como nós fizemos naquele primeiro problema hídrico que houve aqui na cidade, fazer a reversão da bacia, foi uma ideia nossa aqui, o governo não fez, mas está registrado aqui. Agora uma ideia também surgida através do plano diretor, mas já tinha indicação aqui na Câmara, também a questão da água de reuso, estava aqui, algumas ideias eu acho que tem que dar um pouquinho mais de atenção à Câmara, porque nós temos indicações importantes para o nosso município. Né? Colocarão também, pelo que eu estava vendo e conversando com algumas pessoas, o IPTU verde, que dá isenção para aquelas pessoas que têm esse reservatório em casa, ou que os novos loteamentos possam ter essa exigência antes de ter as diretrizes. Não é? E outras questões importantes, como disse aqui o vereador Valdir Barreto, virá a casa aqui o plano diretor, que dá as diretrizes na cidade para o crescimento, desenvolvimento dos próximos 10 anos. E o que nós vamos fazer? Nós vamos discutir a revisão do plano diretor, nós temos que discutir isso. Cada um representa uma área, um local, ou um bairro da cidade, ou uma ideia diferente, não é? E eu acredito muito nisso, Ana Genesini, em projetos. Em projetos. Projetos que são execuíveis, né? Porque não adianta você fazer um projeto, ou uma indicação, ou uma minuta de projeto, e não ter como você executar aquilo que nós estamos fazendo. É por isso que temos que conhecer a máquina pública, por isso que nós temos que conhecer o orçamento da cidade, saber de onde vem o recurso, discutir um pouquinho mais sobre todas as questões do nosso município. Porque é simples chegar aqui e falar, não temos que fazer, mas espera aí, tem orçamento, tem ficha para isso, saber como que funciona tudo isso. Por isso que é importante, presidente da Câmara, nós, Edu Gelmo, conversarmos um pouquinho mais sobre isso, ter reuniões, que nós já falamos sobre isso, temáticas aqui na Câmara, algum tema importante, né, Ana? Ana Genesini e a vereadora Flávia e outros vereadores sempre cobram isso. Por que não falar de um tema importante do nosso município? Vamos tratar hoje a questão hídrica, a questão da iluminação pública, e ali surgem as ideias, ali surgem muitas ações que serão importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, que tanto amamos. Eu tenho um carinho especial por aqui, para a cidade. Viajei demais, né? Como eu disse ali, tive a oportunidade como jogador profissional de futebol, de viajar muito, mas escolhi Vinhedo para morar, e não perde nada para alguns lugares, seja aqui no Brasil, ou seja fora do país. Por essa noite é só, presidente, muito obrigado.